Olá pessoal, nesse vídeo de hoje a gente vai começar na prática a programação em si, né? Nós vamos pegar uma peça, ver o desenho técnico dela e literalmente escrever o código que a gente enviaria para a máquina para que a máquina realizasse a fabricação. E aí uma observação, existem alguns autores, né, professores, livros e treinamentos que eles gostam de separar o código. Ele explica uma parte do código para você, depois explica outra e depois une tudo isso para mostrar como seria a programação completa. Por exemplo, uma peça precisaria fazer faceamento, depois desbaste longitudinal e depois uma rosca. Geralmente o que é que eles fazem? Eles mostram primeiro como é que faria um faceamento, depois mostra como faria o desbaste longitudinal e depois mostra como faria o processo de roscamento, digamos assim, em aulas separadas e depois uniria tudo isso. Mas a minha abordagem ela é diferente. Eu gosto de já pegar uma peça inteira e aí mostrar do início ao fim a programação, obviamente detalhando passo a passo, né, bem lento para quem está começando a entender. E aí, para mim, é mais entendível a coisa porque a gente começa e termina uma peça só mostrando os vários processos diferentes. Eu vejo em alguns livros, algumas apostilas que tem lá uma peça, mas aí só é abordado um processo, sei lá, só o desbaste, ou só o faceamento, ou só o roscamento, e não termina a peça inteira. E aí eu não gosto muito dessa abordagem, né? Mas cada professor, cada instrutor tem sua forma de lecionar. Resumindo o que eu gosto, pega uma peça e a gente resolve ela do início ao fim, né? Mostrando, obviamente, todos os detalhes de cada processo que a gente precisa fazer, seja ele desbaste, seja ele faceamento, roscamento, né? Um ciclo de canal, enfim. Então, dessa forma, eu acho melhor porque fica uma coisa mais completa. Só reforçando, é imprescindível que você veja o conteúdo de uma playlist que está aqui na descrição, onde eu falo sobre as coordenadas absolutas, porque com esse conteúdo você vai conseguir entender o que eu vou passar nesse vídeo de agora, porque a gente já vai começar a parte de programação. Mas antes, obrigatoriamente, você precisa entender como é que a gente define pontos de contorno da peça através de coordenadas absolutas. Então, se você não assistiu, o link está aqui na descrição. Então, agora vamos para o conteúdo desse vídeo. Aqui na tela vocês conseguem ver a peça que a gente vai fazer a programação. Ela tem um diâmetro maior de 50 e um comprimento total de 38 milímetros. E aí tem esse escalonamento aqui, como vocês podem ver. Esse diâmetro menor tem 10 milímetros. Tenho esse chanfro aqui, né? Essa diagonal. E aí eu tenho o restante do contorno da peça. O que é que eu vou fazer inicialmente? O que é que eu gosto de mostrar para vocês? Vou mostrar um vídeo aqui simulando um simulador que vai mostrar como seria na prática a fabricação dessa peça, para que vocês entendam um todo e depois a gente volta nela e descreve toda a programação. Eu também gosto dessa abordagem de mostrar primeiro onde é que a gente quer chegar. O objetivo final é esse, que eu vou mostrar no vídeo. E aí a gente vai trilhando esse caminho ao longo da aula para que vocês saibam, né, onde é que vocês querem chegar. E aí a gente vai definir esse caminho através da programação. Então vamos lá. Primeiro, eu vou mostrar para vocês, como eu tinha comentado, o vídeo da programação. Então a gente consegue ver aqui na tela, eu tenho a placa e as castanhas e a peça ela tá aqui nessa cor mais laranja, né? Mais amarelada. Eu vou dar um play aqui para a gente ver e aí eu vou comentando. Vou dar um zoom aqui também para vocês vejam a ferramenta, né, cortando e qual é o caminho que ela vai trilhar, digamos assim, para conseguir fazer aquele contorno, né, do desenho que a gente viu. Então vamos lá. Aqui vai ser mostrado o caminho da ferramenta. Primeiro estou dando um zoom aqui para a gente ver como é que vai ser esse corte. E aí vão aparecer essas linhas em azul. Vou dar um pause aqui só para a gente entender. Lembrando lá da peça, eu tenho aquele diâmetro menor aqui de 10 milímetros. Então o que é que vai acontecer? A ferramenta ela não vai vir de vez e tirar toda essa profundidade de corte até 10 milímetros. A gente vai fazer o que a gente chama de ciclo de desbaste, que é utilizando o código G71. Não precisa memorizar isso agora, mas estou só adiantando aqui para vocês. A ideia é que, primeiro, a ferramenta venha e faça um faceamento aqui, ó. Tem uma linha aqui vertical, a linha contínua é onde a ferramenta ela vai passar retirando material.
e a tracejada é o retorno, né? Ela não está cortando nada. Então a ferramenta vai vir, vai primeiro fazer um faceamento, depois ela vem aqui para cima, né? Dá para ver aqui no mouse, e ela vai começar a dar passes aqui de uma profundidade definida, e essa profundidade a gente define também no ciclo de desbaste G71. E aí ela vai cortando esse material, né, até dar a forma final. A gente deixa um sobremetal aqui, né, uma pequena, digamos assim, eu não atinjo a dimensão final nesse ciclo de desbaste, porque depois eu vou fazer um ciclo de acabamento onde ele vai tirar esse sobremetal que eu deixei. E eu deixo esse sobremetal tanto em X, que são referentes aos valores de diâmetro, quanto em Z, que são referentes aos valores de comprimento. Vamos dar um play aqui para a gente entender. Então esse é o caminho que a ferramenta vai percorrer, conforme eu comentei. E aí, ó, a ferramenta vem. Vou dar um pause aqui só para explicar novamente. Esse torno que a gente está utilizando é um torno de torre traseira. Por isso que a ferramenta está posicionada para trás da peça. Então essa primeira operação que a ferramenta está fazendo é uma operação de faceamento. Então, ó, faceou. E agora ela vai começar o que a gente chama de ciclo de desbaste. Então ela está tirando, ó, camada por camada, até chegar às dimensões finais da peça. Ela está retornando muito rápido, tá? Na prática isso não acontece. Apesar do retorno ser mais rápido, mas assim, esse avanço aqui em relação ao retorno, o retorno está muito rápido. Mas isso não tem problema. Eu quero só que vocês entendam esse caminho que ela tem que percorrer para fabricar a peça. Eu ainda estou no ciclo de desbaste. Então, ó, terminou o ciclo de desbaste. Dá para perceber que faltou um pouquinho de material. Eu deixo esse sobremetal de propósito para depois dar o ciclo de acabamento. Então, ó, a peça está finalizada. Novamente, está sendo mostrado aqui o caminho onde a ferramenta percorreu para produzir as dimensões, né, a peça com as dimensões especificadas pelo desenho. Então, com esse vídeo eu quero que vocês entendam qual é o caminho, né, a trajetória que a gente vai fazer para programar e fabricar essa peça. Primeiro nós tivemos um faceamento, depois tivemos um ciclo de desbaste e depois tivemos um ciclo de acabamento. São 3 operações, digamos assim, diferentes. Eu quero que vocês lembrem isso quando a gente estiver no código. Bom, essa era a ideia que eu queria trazer para vocês, né? O nosso objetivo. Nosso objetivo é programar isso que aconteceu aqui agora. O código que eu vou mostrar para vocês, eu joguei aqui para o simulador e o simulador, ele obviamente simula o que aconteceria na realidade. A máquina também faria exatamente isso que aconteceu aqui no simulador. Bom, pessoal, vamos partir agora para a programação da peça em si. Como a gente já tinha observado, ela tem um diâmetro maior de 50 milímetros, comprimento total de 38. E eu tenho essa mudança aqui de diâmetro, né, ao longo da peça, com essa diagonal aqui, esse cone, né, esse torneamento cônico aqui nessa região. Essa ferramenta aqui é a ferramenta que a gente vai trabalhar. Ela está na posição 5 da minha torre de ferramentas. E essa tabelinha aqui mostra as características, os parâmetros de corte da minha ferramenta. Aqui não tem especificado esse AP, porque esse AP é o valor de profundidade de corte. Para essa ferramenta não tem especificado. Isso aqui, FN, significa o avanço em milímetros por rotação, que varia entre 0,50 e 0,20. VC é a velocidade de corte, que é um parâmetro fundamental, né, durante o processo de usinagem. E ele está variando aqui, pode variar entre 150 a 105 metros por minuto, que é a relação da capacidade da ferramenta usinar esse nosso material. E por fim, aqui está indicando o sentido anti-horário. O que é que isso quer dizer? Quer dizer que, como essa ferramenta foi montada lá no torno, obrigatoriamente a peça tem que girar no sentido anti-horário, eu olhando a posição de faceamento. Eu olhando como operador de frente à placa, consequentemente também de frente àquela região que vai ser faceada, a peça ela tem que girar no sentido anti-horário. Já a gente, quando começar a explicar, a escrever o programa, eu vou explicar, né, onde é que isso entra. Então,
Essas são as características aqui da ferramenta, né? Eu vou afastar isso aqui para o lado, porque eu vou puxar essa outra ferramenta aqui para a gente sempre olhar para ela, beleza? Vou mudar aqui a tela para ficar melhor. Vou deixar essa ferramenta aqui nesse canto, que a gente sempre vai imaginar agora o caminho que ela vai percorrer. Bom, então vamos lá. Primeira coisa, quando eu recebo um desenho, eu como operador, é ter uma noção mais ou menos ali de como essa peça vai ser fabricada. A gente já teve essa noção através daquele vídeo que eu mostrei, né? Através do simulador. E aí, o que é que a gente vai fazer? Lembrando, primeiro passo vai ser o faceamento, depois o desbaste longitudinal e depois o acabamento, beleza? Esses são os 3 processos que a gente definiu para o caminho que a gente definiu para realizar a fabricação dessa peça. Então vamos lá. A primeira coisa que a gente faz quando recebe uma peça é definir o zero peça e aí definir os pontos de contorno, né? Isso foi visto nos exercícios da playlist que está aqui no vídeo sobre coordenadas absolutas. Então eu vou determinar, eu como operador, vou determinar o ponto zero peça aqui, ó. Esse aqui vai ser o ponto de origem de todas as minhas coordenadas. Então estou desenhando aqui esse símbolozinho para indicar que esse é meu ponto zero peça, é onde vão partir todas as coordenadas e é onde vai estar o meu eixo aqui para cima. Não vou desenhar para a imagem não ficar tão carregada, mas aqui para cima vai ser os valores de x positivos e para a direita vai ser os valores de z positivos. Então vamos lá, eu vou começar a definir uns pontos aqui agora e aí a partir desses pontos eles serão os pontos de interesse da programação para, digamos assim, tanto configurar a máquina quanto é onde a ferramenta vai passar para dar a forma final. Então eu vou definir esses pontos aqui. Esse aqui vai ser o primeiro, eu vou chamar ele de ponto zero. Depois, ó, bem em cima aqui do meu zero peça, eu vou definir o ponto 1. Aqui subindo, quando eu tenho geralmente, né, mudança de diâmetro, mudança de comprimento, é um ponto de interesse de contorno da peça. Então, como por ser um ponto de interesse, a gente nomeia esse ponto, né? Vou chamar esse aqui de ponto 2, esse aqui de ponto 3, ponto 4, ponto 5, ponto 6, 7, 8, 9, 10. Eu vou colocar mais 2 aqui, tá? 11 e 12. Já já vocês vão entender o porquê desses pontos 11 e 12, certo? Assim como o 0 e 1. Então vamos lá, vamos começar a escrever de fato o código. Quando eu vou iniciar um programa, eu inicio pela letra O seguido de 4 dígitos. Eu vou escrever O0001 e colocar ponto e vírgula. Essa é a primeira linha que eu estou escrevendo desse programa. O que é que isso quer dizer? O O é como se eu estivesse abrindo o programa, eu escolhendo o programa que está na memória da máquina. E como eu tenho possibilidade, né, de colocar 4 números depois, O0001 é justamente porque a gente está tratando do primeiro exercício. Então, exercício 1, O0001, poderia ser O002, né, em função do número de exercícios que a gente for fazendo. Poderia ser O9999 também, não tem problema. E aí, toda vida que eu termino uma linha, que eu vou chamar cada linha agora de bloco, eu coloco ponto e vírgula. Isso é obrigatório. Agora, o que é que eu vou fazer? Na próxima linha, eu vou escrever o seguinte. Eu vou escrever N10, G21, G40, G90. O que isso quer dizer? Ponto e vírgula no final. O que isso quer dizer? No torneamento, geralmente, por questão de organização, a gente sempre coloca N para iniciar um bloco e eu coloco um número depois. Eu gosto de utilizar de 10 em 10, somando 10 em 10, ou seja, a próxima linha seria N20. Por que isso, Felipe? Porque é o seguinte, se por algum motivo eu esquecer alguma linha, né, eu precisava acrescentar um ponto a mais ou uma tarefa a mais que o turno deveria realizar. Entre duas linhas, eu tenho 9 possibilidades para adicionar mais. Porque se eu não colocasse essa variação, por exemplo, se eu começasse aqui com N1, N2, N3 e esquecesse alguma coisa, eu teria que renumerar todas essas linhas.
Então, N10 é a primeira, a próxima já seria N20, novamente. Se eu esquecer alguma coisa aqui entre essas duas linhas, eu consigo adicionar, né? Seria N11, 12, 13, 14, enfim, até N19, para corrigir algum esquecimento. E isso acontece geralmente, tá? Ou é por esquecimento, ou porque às vezes a gente vê uma condição lá do torno que é melhor adicionar uma informação a mais no torno, entre essas linhas aí. Então, variando de 10 em 10 já é bem interessante, tá? Tem gente que usa de 5 em 5, não tem problema. Já vi vídeos no YouTube aí, o pessoal programando, utilizando de 5 em 5. Eu utilizo de 10 em 10 porque fica mais fácil para mim. E aí, ó, G21, G40, G90. A lista desses códigos G estão aí também na descrição do vídeo para você baixar. Se vocês olharem lá na lista, o G21 significa que eu vou trabalhar com coordenada, eu vou trabalhar com o sistema métrico, ou seja, as medidas da peça serão em milímetros. Então, essas primeiras linhas aqui a gente chama de cabeçalho do código, que é meio que as configurações iniciais que eu dou para a máquina, para ela entender como é que eu quero fabricar a minha peça. Então, como a gente utiliza peça em milímetro, né? G21. Se fosse G20, por exemplo, seria utilizar as dimensões da peça em polegadas. Como a gente não está tratando em polegadas, então por isso que eu utilizei, né, G21. O G40 significa o seguinte: ele vai cancelar qualquer compensação do raio da ferramenta que esteja na memória da máquina. Vou deixar isso aqui um pouquinho mais para frente, em stand-by aí, para eu explicar depois. Tem muita coisinha aqui que eu vou deixar para depois, mas vocês vão ver que ela vai se encaixar quando a gente vê o tudo. Então vamos deixar isso aqui em stand-by. E o G90 significa que eu vou trabalhar em coordenadas absolutas. Processo de torneamento, geralmente a gente trabalha com as coordenadas absolutas. Se fosse coordenadas incrementais, eu utilizaria G91. Se você olhar na lista de código, G91 significa que eu quero trabalhar com coordenadas incrementais. Então, isso aqui são as características iniciais que eu forneço para a máquina para ela entender como é que eu quero realizar a fabricação. Aí, ponto e vírgula, terminei essa linha, esse bloco. Vou apagar isso aqui só para não confundir aí vocês. N20, o que é que significa? O que é que eu vou colocar agora na linha N20? Eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou escrever M28, M69. Se vocês olharem aí na lista de códigos, M28 ele vai testar se a contraponta ela está avançada. Se ela estiver avançada, o programa vai dar um erro e a usinagem ela não vai ser executada. Então, quando eu especifico o M8 para a máquina, eu quero que ela teste para ver se ela está recuada. Se ela está recuada, ok, o programa segue. Por que eu quero que ela esteja recuada? Porque nessa peça, primeiro, a gente não vai utilizar a contraponta. Então, se ela está avançada, né, e a minha programação não tiver cuidado na movimentação da ferramenta, a ferramenta pode colidir com a contraponta. Então, estou só testando para ver se ela está recuada. Se ela estiver recuada, beleza, o programa pode seguir. Se ela estiver avançada, o programa para, ele não executa para que eu recue ela para ela não atrapalhar o meu processo. Então, essa é uma forma de verificar, né, se eu esqueci alguma coisa, por exemplo, uma contraponta avançada para que não ocorra nenhum acidente. E o M69 eu vou testar para ver se a placa está fechada, ou seja, a placa do torno. Eu quero testar se ela está de fato fixando a peça. Então, isso aqui, ó, o meu cabeçalho aqui só para eu dar as configurações iniciais, só para eu fazer alguns testes também de segurança na máquina. Agora, vou escrever N30. Aí eu vou escrever assim, ó, T0505. Por que T0505? Lembrem-se que a ferramenta que eu vou utilizar na minha torre, que tem 8 possibilidades, ela está na posição 5. Então, por isso, T05. E esses dois últimos números aqui são os corretores de geometria de posição da ferramenta, tá? Isso aqui a gente vai ver depois, vou deixar em stand-by também, mas só eu quero que vocês entendam o seguinte, que eu estou chamando a ferramenta, eu quero que ela esteja disponível para ela realizar a usinagem. Então, T0505. Próxima linha, N40. Aí eu vou especificar para a máquina agora G96, S105, M4. O que é que cada um quer dizer? G96, se vocês olharem aí na lista de código, significa ativa velocidade de corte constante.
porque eu quero que o meu processo de torneamento tenha a velocidade de corte constante. Se vocês lembrarem, vou deixar aqui em azul, a fórmula da velocidade de corte é VC é igual a π vezes D vezes N dividido por 1000. Quando vocês estão lá no processo de torneamento convencional, o que é que acontece? O diâmetro que eu vou utilizar aqui na fórmula vai ser em função do diâmetro da peça. Quando eu diminuo o diâmetro da peça que eu desejo fabricar, geralmente eu aumento a velocidade de rotação. Para fazer o quê? Para fazer com que a velocidade de corte ela seja constante. Quando eu diminuo o D, ó, nessa relação aqui, nessa equação, quando eu diminuo o D, obrigatoriamente eu aumento o N para que a velocidade de corte ela seja constante. E aí o que é que acontece? Isso é bom durante o processo de usinagem, por quê? Porque o fabricante ele já especificou para a gente o valor de velocidade de corte interessante na relação entre o material da ferramenta e o material da peça. Então, por questões de eficiência e por questões de qualidade da usinagem, é interessante que essa velocidade de corte seja constante. Por isso que eu estou utilizando o G96. Mas aí tem um detalhe. Quando eu utilizo o G96, o que é que acontece, por exemplo, numa operação de faceamento? Quando eu faço a operação de faceamento, vocês concordam comigo que chega um ponto que o diâmetro aqui tende a zero, ou seja, o diâmetro aqui vai diminuir muito. Então, como isso diminui muito, o que é que tem que acontecer com a rotação? Ela tem que ir lá para cima. Aí, o que é que acontece? Eu tenho que colocar na máquina um limite dessa rotação. O limite é definido por esse G92 e eu vou limitar aqui a 2.500 RPM, por exemplo. Então, ó, eu especifico para a máquina que eu quero manter a velocidade de corte constante durante o processo de torneamento. Isso é bom por uma questão efetiva de corte. Mas aí, se eu não limitar a velocidade de rotação, quando ela for fazer, por exemplo, um faceamento, a rotação tende ao infinito e a máquina não tem infinitas rotações para conseguir gerar na peça. Então, eu tenho que colocar esse limite, senão a máquina ela dá um erro. Eu estou colocando 2.500 aqui, mas a gente vai deixar isso aqui também para depois. 2.500 é um valor, digamos assim, satisfatório para essas condições, para que o corte também seja efetivo, beleza? E aí, qual é o valor da velocidade de corte? O valor é definido por esse S, ó. S105, eu estou utilizando esse valor aqui, ó. Velocidade de corte de 105 metros por minuto. Só isso. Como a característica da ferramenta me permite utilizar a velocidade de corte entre 150 e 105, eu escolhi 105, que é a menor. Depois a gente vai comentar mais sobre isso. Então eu coloco aqui 105. E aí, o que é que significa esse M4? Esse M4 significa o seguinte, ó. Lembra que eu tinha comentado a respeito do sentido que a peça tem que girar em função do posicionamento dessa ferramenta lá no torno? Como é no sentido anti-horário, é M4. Se você olhar aí na lista, né, de códigos, eu tenho a possibilidade de ser M3. Mas M3 é o inverso, seria sentido horário. Mas existe essa possibilidade também, dependendo de como a ferramenta está fixada no torno. Então, por ser anti-horário, M4. Todas essas informações aqui que eu passei para vocês, ó, de velocidade de corte, por exemplo, sentido de giro da peça, isso aí vai ter que ser especificado na questão. Então, ó, acabei de fazer, né, o cabeçalho, aquilo lá que eu comentei, chamei a ferramenta e eu defini aqui, por exemplo, alguns parâmetros, né? Limite de 2.500, o corte tem que ser a 105 metros por minuto e a peça tem que girar no sentido anti-horário. Agora vamos começar a movimentar a ferramenta. Linha 60. Aí eu vou fazer o seguinte, eu vou escrever agora G0, X54, Z0, ponto e vírgula, para terminar o bloco. O que é que isso quer dizer? Vamos lá. Se eu olhar aqui para a peça, ela tem um diâmetro final, né, de 50 milímetros. Então, muito provavelmente, a gente vai utilizar aqui um tarugo com o diâmetro bruto de 2 polegadas. 2 polegadas, se eu converter isso aqui para milímetros, vale 50,8
milímetros. Ou seja, meu tarugo bruto ele é um pouquinho maior aqui do que a dimensão final da peça. Então significa dizer o seguinte, ó. E o tarugo, vou fazer um tracejado aqui, indicando o diâmetro bruto do tarugo, né? Quase o tamanho do diâmetro final. E aqui eu vou passar um pouquinho do meu Z0. Por quê? Porque a gente não vai fazer um faceamento. Primeiro eu faço o faceamento, né? Porque essa superfície aqui, ela muito provavelmente foi cortada com a serra. Essa superfície aqui está toda irregular, então eu preciso fazer um faceamento. E aí, ó, tudo que eu desenhei aqui em tracejado, né? Essa lista aqui vermelha tracejada seria a minha peça em bruto. E aí eu vou desbastar toda essa região para dar o formato final na peça. Então, ó, no faceamento eu tenho que tirar toda essa região aqui, tá? Quando eu fizer o faceamento, tudo isso aqui vai embora. Até o Z0, né? Até essa face aqui, onde a peça, digamos assim, ela inicia. Então, quando eu peço para a ferramenta vir em G0, G0 significa um avanço rápido de ferramenta, tá? É só aquele movimento de aproximação. Eu peço para ela ir para X54Z0, ela vai fazer isso aqui, ó. A ferramenta está lá no ponto de troca da ferramenta, que é um ponto que a gente chama de ponto seguro. Por quê? Porque a torre de ferramentas, quando ela gira, se eu deixar essa torre muito próxima da peça, possa ser que durante esse giro haja uma colisão, por exemplo, de uma broca que está lá montada na torre de ferramentas, na peça, e isso a gente não quer. Então a gente manda a peça, geralmente, vocês vão ver aqui que eu mando a ferramenta aí para a posição X150, Z250, ou seja, 150 milímetros distante em X do ponto 0 peça, e 250 milímetros distante em Z do ponto 0 peça. Uma distância bem grande aí para acontecer a troca de ferramentas quando for necessário, sem que haja colisão de qualquer ferramenta na peça em questão. E aí a ferramenta está lá longe, aí eu pedi para ela vir rapidamente para X54Z0. Vocês concordam comigo que esse ponto seria mais ou menos aqui, né? Ó. X54Z0 seria mais ou menos a ponta da ferramenta bem aqui, ó. Sempre me baseando nessa ponta. Porque é mais ou menos aqui, né? Se eu sei que esse diâmetro aqui é 50,8, né? Que é o tarugo bruto. Sei lá, 54 tá mais ou menos por aqui. E em relação a Z, esse ponto aqui, ó, tá bem em cima da linha aqui da peça. E bem na linha também do meu 0 peça. Por que eu escolhi essa posição? Porque agora o que é que eu vou fazer? Eu simplesmente vou fazer com que essa ferramenta ela desça para realizar o faceamento. E é isso que eu vou escrever agora. Eu vou escrever N70 G1 X menos 2.4, manter o Z0, porque eu não quero que ela mova, né, em Z para realizar o faceamento, e vou colocar F0.20. Vamos lá explicar passo a passo. O G1 significa o quê? Se você ler aí na lista, significa interpolação linear com avanço programado. O que é que a gente interpreta já G1 como operador? É agora que eu quero cortar. Esse movimento vai ser de corte. Então, quando é um movimento de corte linear, a gente usa G1. Então, como ela vai cortar a partir de agora, né? Nesse intervalo aqui, ela não está cortando nada, mas a continuação, para ela ir até x menos 2.4, vai ser de corte. Então, obrigatoriamente, eu tenho que escolher G1. Não posso utilizar G0 para corte, certo? Porque a velocidade de avanço ela é muito alta. Beleza. Felipe, por que você pediu para ela ir para x menos 2.4? Porque é o seguinte, ó, o raio dessa ferramenta, a ponta dela tem um raio e o raio eu sei que é de 1,2 milímetros. Então, quando eu vou fazer o faceamento, eu passo o dobro desse raio. Então, 1,2 vezes 2, 2,4. E por que menos? Porque lembre-se que eu quero que a ponta da ferramenta ela passe um pouquinho, né? Ó, ela vai fazer isso aqui, ó. Vai descer aqui e ela passe um pouquinho do centro para não ficar nenhuma rebarba, né? Então, ela tem que passar um pouquinho do eixo de simetria da peça para que o faceamento, a peça fique completamente plana. Então, por isso o menos. E por que não vírgula, Felipe? Porque quando a gente está trabalhando aqui no código,
o separador, né, de decimal é ponto e não vírgula. Z0 eu mantive porque eu só quero que ela diminua o diâmetro. E como eu estou usando G1, obrigatoriamente eu tenho que informar para a máquina o valor de avanço, senão ela dá erro, tá? Então o F aqui 0,20 milímetros por rotação. E de onde é que você tirou isso, Felipe? Aqui da tabelinha também, ó. 0,20 é esse valor aqui, ó, milímetros por rotação. Então eu defini a quantidade de avanço que ela vai dar em função da rotação que está na placa. Então, definido isso aqui, o que é que a gente vai fazer agora? Acabei de cortar, aí eu vou afastar a peça, vou afastar a ferramenta. Agora que eu não consigo pegar mais isso, peguei. Vou afastar a ferramenta aqui para x54, mas vou afastar em Z também. Ela vai fazer meio que uma diagonal. Ela vai para essa posição mais ou menos aí onde ela parou. Seria então N80. Aí eu vou, como eu não estou cortando, vou afastar ela, né, rapidamente em G0. Aí vou lá para x54, Z5, ou seja, ela vai estar distante 5 milímetros aqui do ponto 0 peça. Eu afastei rapidamente, né, porque não está cortando, né, foi só um movimento de afastamento da peça. Fui para x54 por quê? Porque eu gosto sempre de manter o mesmo padrão. Se eu usei esse x54 aqui, né, como movimento de aproximação, como eu estou fazendo um movimento de afastamento agora, eu vou para o mesmo x só por uma questão de organização. Mas eu poderia ir para qualquer ponto aqui que não tivesse em contato com a peça. Beleza, então a gente acabou de fazer o faceamento. Primeira operação que a gente fez, agora a gente vai começar a operação de desbaste longitudinal. Então, ó, vamos lá. N90. Aí eu vou utilizar agora duas linhas para fazer o ciclo de desbaste longitudinal. Eu vou utilizar G71. Em G71 a gente define dois parâmetros, U e um parâmetro de R. E na próxima linha, N100, eu repito esse G71. Aí eu coloco um valor de P, um valor de Q. Eu só afastar aqui, senão talvez não dê quando eu for definir esse valor de P. Então, P, Q, U, W e F. Vamos lá entender cada um. Quando eu vou fazer, novamente, um ciclo de desbaste, eu utilizo obrigatoriamente essas duas linhas. Não sei se vocês lembram, mas qualquer coisa pode voltar aí no vídeo para ver a simulação. O que é que acontecia no ciclo de desbaste? A ferramenta vinha, ó, dava uma profundidade de corte, cortava, aí voltava rapidamente, depois dava outra profundidade de corte, avançava, né, desbastando, voltava rapidamente e assim sucessivamente, né? Até se aproximar do contorno final da peça. Beleza. Esse valor de U aqui, ó, que eu estou especificando, vou deixar em preto só para ficar diferente. Eu vou colocar ele como sendo 0,5. O que isso quer dizer? Quer dizer a profundidade de corte no raio que eu vou dar a cada passe. Ou seja, se ela está começando aqui com x54 e a profundidade de corte vai ser de 0,5, o primeiro x que ele vai passar vai ser em x53. Por quê? Porque 0,5 é no raio. Se eu multiplicar por 2, dá o diâmetro. Então, ela vai dar uma profundidade de corte no diâmetro de 1 milímetro, no raio, consequentemente, de 0,5 milímetros. E o retorno é o quanto ela retorna sem cortar. Então, ó, vamos só simular isso aqui. Vou colocar logo o valor do retorno. Vou colocar também de 0,5, certo? 0,5 e agora ponto e vírgula. Porque essa linha, terminei de escrever ela. O que é que acontece aqui, ó? Isso que a gente acabou de definir, a ferramenta, ó, ela está aqui em x54Z5, definido pela linha N80. Aí ela vai fazer o seguinte, ó, ela vai descer para x53 e vai cortar. Mas, Felipe, x53 eu ainda não tocou no tarugo, mas não tem problema. Por questões didáticas aqui, obviamente esse x54 poderia ser maior, mas eu estou só mostrando aqui para vocês como é que ela faria, né? A gente poderia diminuir esse x54 para ela não precisar cortar no vazio. Mas vamos continuar aqui, não tem problema não.
Quero que vocês entendam só isso aqui que é mais importante. Então, se ela está lá em x54, o primeiro passo que ela vai dar vai ser x53. Ela vai vir até o final e vai retornar rapidamente. Ela vai aumentar o diâmetro e vai se posicionar novamente na próxima linha para dar o próximo passe. Então, ela está dando a profundidade de corte de 0,5 e recuando 0,5 milímetros, certo? É isso que esse R quer dizer. Mas, Felipe, por que eu preciso determinar esse R aqui se eu estou fazendo um torneamento externo? Se eu colocasse aqui 1 milímetro, 2 milímetros, 3 milímetros, não ia fazer diferença. Beleza, para torneamento externo realmente não faz. Mas imagine se eu estiver fazendo um torneamento interno. Esse R aqui, ele é muito importante porque eu não posso retornar muito, porque as costas da ferramenta podem bater no outro lado da peça. Então, a gente tem que ter cuidado com esse R+, obviamente, em torneamento interno, mas eu já estou explicando ele daqui para vocês em torneamento externo. Então, ó, 0.5, se vocês quiserem escolher 0.25, 0.30, não está errado, certo? Eu quero só que vocês entendam o conceito. Obviamente que cada programador ele especifica, né, esses números de maneira diferente, não existe certo nem errado. Então, definimos a primeira linha da sintaxe do G71, né? Sintaxe é esse conjunto aqui de parâmetros que eu tenho que dizer para a máquina para ela entender o que é que eu quero. Vamos para o próximo. P e Q eu vou ter que deixar para depois, porque eu preciso definir o perfil de usinagem. O perfil de usinagem vai ser justamente quando a gente definir essa sequência de pontos até o ponto 12. Aí a gente vai dizer para a máquina o início e o fim do perfil onde esse ciclo de desbaste tem que atuar. Então, obrigatoriamente, a gente não tem como definir eles agora, vai ter que definir depois. Esse U aqui é o sobremetal que eu deixo no eixo X para quando eu for realizar o acabamento, esse sobremetal ser usinado. Eu vou deixar aqui num valor pequeno, ó. Vou deixar 0.25, só para o acabamento tirar 0.25 no raio. E esse aqui é o sobremetal em Z. Vou deixar também 0.25. Para o acabamento final, só tirar tanto em X, referente a U, quanto em Z, referente a Z, 0,25 milímetros. E qual é o valor de F? F é o valor de avanço. Eu vou utilizar o mesmo que eu fiz para fazer o passeamento, 0,20 milímetros por rotação. Então, vou colocar aqui, colocar em preto também, 0,20 milímetros por rotação. Então, ó, a gente acabou de definir as condições do ciclo de desbaste. Agora, o que é que a gente precisa definir? A gente precisa definir o contorno que eu quero que esse ciclo de desbaste faça. Então, próxima linha, N110. Aí eu vou fazer o seguinte, ó, vou escrever G0, X, que vai ser referente a esse primeiro ponto aqui, ó, esse ponto 0, vai ser X0, Z5. Esse ponto e vírgula. Esse ponto aqui é o ponto representado lá na imagem pelo ponto 0. Ou seja, a ferramenta ela vai descer e vai fazer todo esse contorno aqui que eu quero. Lembrando que em um passe só, não. Em passes de 0.5 em 0.5. Então, ó, qual é a ideia? Primeiro eu defino as características de como vai ser esse desbaste e agora eu vou definir aquelas coordenadas absolutas do contorno da peça. E aí a máquina vai entender que beleza. Ah, o perfil é esse que você quer fazer? Eu vou dar passes de 0.5 em 0.5 nesse contorno aqui que você definiu para mim. Então, esse primeiro ponto aqui é o ponto 0, que é justamente esse ponto aqui, ó. Próxima linha. Vou especificar N120. Aí eu vou informar para a máquina isso aqui, G42. O que é que o G42 quer dizer? Se vocês olharem aí na lista de códigos aí G que eu passei para vocês, G42 significa compensação do raio da ponta da ferramenta à direita. Eu vou explicar isso aqui rapidamente para vocês, de uma maneira bem simples, mas eu vou gravar um vídeo à parte para que vocês entendam isso mais profundamente. Eu não quero me estender muito aqui, mas vamos lá. Vamos entender o que é que significa essa compensação de raio da ferramenta. Conforme eu tinha comentado com vocês, ó,
Se eu der um zoom aqui, nessa região, ó, da ferramenta, ela tem um raio de arredondamento, ela não é uma quina viva. Por quê? Porque quando eu afio ela ou fabrico ela, né, dessa forma aqui do inserto com uma quina viva, ela é muito frágil. Consequentemente, qualquer pancadinha a mais ou qualquer força excessiva a mais aí de usinagem, essa ponta ia embora e a ferramenta muito provavelmente perderia, né, sua eficiência se não tivesse uma ponta afiada. E aí o que é que acontece? Esse raio de arredondamento ele existe, ó, e ele tá como mostrado em zoom aqui, ó. Então, a ponta, o contorno da ferramenta é esse aqui, ó. É isso aqui, ó. O contorno da ferramenta tem esse raio aqui de arredondamento. Aqui que eu acabei de desenhar em cima em vermelho é justamente esse zoom aqui, que é o contorno da ferramenta. E ele tem esse raio de arredondamento aqui, ó. Novamente, não é uma quina viva. Eu tenho um raiozinho aqui que eu tinha especificado para vocês. E essa ferramenta vale 1,2 milímetros. Só que o que é que acontece? Quando a gente faz o zeramento, já tem um vídeo aqui no canal também mostrando como é feito o zeramento. Eu encosto primeiro essa lateral aqui da ferramenta para zerar os valores de X, né? Fazer o preset. Se você não viu o vídeo, eu vou deixar aqui na descrição para que você entenda como é que é feito esse preset. E encosto também essa lateral aqui da ferramenta para zerar os valores de Z. Aí o que é que acontece? O torno entende que a ponta da ferramenta é essa ponta aqui, ó. Essa ponta aqui é uma que a gente chama de ponta imaginária. É a ponta que o torno entende que existe ferramenta. Mas na verdade, ó, entre essa ponta aqui e de fato onde tem a ferramenta, existe um vazio, não existe nada. Então a compensação lá que a gente estava vendo, G42, o que é que acontece? Eu vou pedir para o torno compensar isso aqui. Ou seja, ele sempre vai avançar a ferramenta um pouquinho a mais, porque ela entende que o ponto é esse aqui, mas na verdade o contorno da ferramenta é esse aqui. Vamos ver isso aqui, ó, como é que isso aqui funciona. Vamos lá. Novamente, isso aqui é o contorno da ferramenta. Ela tem esse raio aqui de arredondamento. Vem para cá. Se eu estou fazendo uma operação de faceamento, ó, ou seja, a ferramenta vem descendo aqui, né? Aqui está a superfície da peça. Ó. Se eu estou fazendo uma operação de faceamento, beleza. Essa questão aqui do torno entender que a ponta imaginária é aqui, não tem problema. Por quê? Porque vai haver um contato entre ferramenta e peça bem aqui. Então, no faceamento não tem problema. No desbaste longitudinal também não tem problema. Ó. Aqui, ó, contorno da ferramenta com o raio. E aí o restante da ferramenta. Se eu estou fazendo um desbaste longitudinal, ó, isso aqui é a peça. Certo? Então o contato vai ser o quê? Dessa parte aqui da ferramenta com essa parte aqui da peça. Também não tem problema. O problema é quando eu tenho, por exemplo, uma superfície inclinada nessa situação aqui, ó. Quando eu tenho essa superfície aqui. O que é que acontece nessa situação? Vamos lá. O contorno da ferramenta, novamente. Vou passar aqui para vocês verem. Opa. Esse aqui é o contorno da ferramenta. O que é que acontece quando a ferramenta ela tem que ir na diagonal? Ela tem que ir tanto na direção X quanto na direção Z. Se o torno entende que a ponta é essa daqui, ó, o que é que ele vai fazer? Esse tracejado aqui é onde de fato existe a dimensão da peça, é justamente o contorno da peça. Então o torno, se eu não compensar se eu não utilizar o G42, né, se eu não fizer a compensação do raio da ponta da ferramenta, o torno ele vai mandar a ferramenta para cá. Imaginando que essa é a posição, né, aquela posição da ponta imaginária. Só que a ferramenta ela tá aqui, ó. Ou seja, eu tenho essa distânciazinha aqui, vou desenhar até em azul, só para diferenciar. Existe essa distância aqui, ó, entre, vou dar até um zoom também para vocês enxergarem melhor. Ó, existe essa distância aqui entre o ponto programado, que é o que está aqui em vermelho,
e a lateral da peça. Aí o que é que acontece? Se eu não compenso, o torno ele vai entender que ele vai posicionar a ferramenta em cima dessa ponta imaginária. Aí a ferramenta, o que ela vai cortar de fato é isso aqui, ó, da peça. Mas na verdade, é isso aqui que o torno vai cortar. Mas na verdade, a dimensão da peça deveria ser essa, ó. Ser essa daqui. Então vai existir uma diferença entre as dimensões que eu desejaria na peça e a dimensão final se eu não realizar essa compensação. Ou seja, quando eu não realizo essa compensação, a peça final vai ter uma dimensão maior do que a peça que deveria ser programada. Isso é um erro gravíssimo. É um erro gravíssimo. Então, quando eu utilizo o G42, que é o que a gente vai utilizar, o que é que acontece? O torno automaticamente, quando ele for fazer essa superfície aqui inclinada, ele empurra um pouquinho a ferramenta mais para baixo, mais para a lateral também. Então, ela vai conseguir remover tudo isso aqui e aí a peça vai ser fabricada da maneira correta. Quando eu preciso fazer obrigatoriamente essa compensação para a peça sair do jeito que eu quero, beleza? Novamente, isso aqui foi uma explicação rápida. Vai ter um vídeo aqui na descrição mostrando para vocês passo a passo, né? Tem outras coisinhas que eu vou mostrar aqui num vídeo mais aprofundado para que você entenda melhor essa compensação G42. E aí existe tanto a compensação em G42 e a compensação G41. Se vocês olharem, a G42 é uma compensação à direita. Compensação. Opa. Vou anotar aqui, ó. Compensação à direita. Existe a compensação à esquerda também. Como é que você sabe que é compensação à direita, Felipe? Porque a ferramenta ela está fazendo uma usinagem externa e está se deslocando da direita para a esquerda. Ela está indo em direção à placa. Nessa situação, G42. Se fosse o contrário, a ferramenta se afastando da placa e a usinagem fosse uma usinagem externa, seria G41. Novamente, não precisa se aprofundar muito nisso agora. Quando a gente for fazendo mais exercícios, vocês vão entendendo isso com mais facilidade. Existe muita informação aqui agora, mas vocês vão ver que quando a gente fizer o próximo exercício, isso já vai estar bem mais claro, certo? Então vamos continuar. Eu fiz a ideia de fazer essa compensação é entre essas linhas 110 e 130. Por quê? Porque agora, ó, o G1 vai tocar na peça Z0. Esse ponto aqui é o meu ponto 1. Então, vendo que entre a linha 110, ó, a linha 110 eu estava aqui no ponto 0. Aí o que foi que aconteceu? A ferramenta simplesmente ela veio para cá, ó, até o ponto 1. Que é esse ponto aqui, o ponto de origem, certo? Então, entre o ponto 0 e o ponto 1, né? Entre a linha 110 e a linha 130, o que foi que aconteceu? Aconteceu o G42. Por isso que eu tinha colocado o ponto 0 aí na jogada, justamente para fazer essa compensação do raio da ferramenta. E assim a gente faz para as outras peças também. Imagine agora uma peça diferente, que eu vou fazer o faceamento, depois vou fazer o desbaste longitudinal. Isso aqui vai ser meio que repetitivo, certo, pessoal? Por isso que eu tô dizendo às vezes, né? Ó, vamos deixar isso aqui mais para frente, porque você vai ver que isso aqui vai ser repetitivo e as coisas se encaixam, faz mais sentido com mais exercício, tá? Então vamos continuar, beleza. Só repetindo, entre os pontos 0 e 1 eu fiz a compensação do raio. Aí, ó, por que eu utilizei G1 agora? Porque vai tocar na peça. Em X0, Z0, a ferramenta toca na peça. Quando ela toca na peça, eu não posso utilizar G0. Felipe, você tinha dito que para utilizar G1 eu sempre tenho que especificar o avanço. Beleza, tem que especificar. Por que você não especificou aqui? Porque eu já coloquei aqui, ó, no ciclo de desbaste. Então, o torno ele já entende que eu vou trabalhar, ó, com esse avanço aqui de 0,20. Então, eu não preciso repetir aqui. Felipe, se eu repetir, dá um erro? Não. Tô só poupando aqui código, né? Tô só poupando aqui linha, né, texto para
ficar mais simples. Mas se você quiser repetir, pode, mas você já especificou ele aqui em cima. Então vamos continuar. N 140. Aí agora, ó, a gente vai simplesmente vai começar aqueles exercícios de coordenada absoluta que a gente vinha fazendo, tá? N 140, vou continuar em G1, porque agora sempre a ferramenta vai estar em contato com a peça. G1, agora eu vou para o ponto 2. Quais são as coordenadas do ponto 2? Vai ser x 10, z 0. Esse aqui é o ponto 2. Não vou perder muito tempo aqui nessas coordenadas, porque a gente já trabalhou isso nos vídeos anteriores, né? Isso aí vocês já devem estar sabendo bem. Então, ponto 2. Agora, eu vou para o ponto 3. N 150. Também continuo em G1. O X. O X do ponto 3 também é 10. Mas agora o Z vale quanto? Vale menos 10 milímetros. É o ponto 3, ó. Essa cota aqui especifica o Z menos 10. Esse aqui é o meu ponto 3. Beleza. Próxima linha. N 160. Continuo em G1. E agora eu vou para qual X? Se eu analisar, ó, ele me indica que é 5, né? Essa lateral aqui vale 5. E essa lateral aqui também vale 5. Lembrando que é um chanfro aqui, ó, de 5 com um ângulo de 45. Isso aí a gente já viu também nas coordenadas absolutas. Como é que determina isso? Então, isso aqui vale 5 e isso aqui vale 5. Se eu estou no diâmetro 10 e estou somando 5 daqui com 5 daqui de baixo, então eu vou para 20. Então, é x 20. E meu z, eu estava em menos 10 e vou andar mais menos 5 para cá, né? Isso aqui vale 5. Então, z menos 15. Beleza, esse aqui é meu ponto 4. Vou passar uma linha aqui para dividir. E agora a gente vai simplesmente determinar esse perfil. Porque é onde a ferramenta tem que passar para produzir o contorno da peça. Vamos continuar. Próxima linha. N 170. Aí eu vou para o próximo ponto. G1. Vou para X. Agora é do ponto 5, né? Qual é o X do ponto 5? Ele já me forneceu direto. Que é 30. X 30. Z. O Z não mudou. Ele continua menos 15. Então, menos 15. Ponto e vírgula. Esse aqui é meu ponto 5. Próxima linha. Agora vai ficar meio que a gente só trabalhando com as coordenadas absolutas, né? Mas é isso mesmo. Ponto 6 agora. O X se manteve. Ponto 30. E o Z agora foi para menos 20, né? Por que menos 20? Porque eu já estava em menos 15 e vou andar mais aqui, ó, menos 5. Então, Z menos 20. Esse aqui é meu ponto 6. Vamos lá. N 180. Desculpe, N 190. G1. X, vamos para o ponto 7. Qual é o diâmetro do ponto 7? Ele já me forneceu aqui também, né? X 40. E o Z? O Z mudou? Não, é o mesmo do ponto 6. Então, Z 20. Esse aqui é o ponto 7. Pessoal, se você está com dúvida na definição desses pontos que eu estou fazendo aqui agora, eu sugiro que você retome os vídeos de coordenadas absolutas para ver que a gente praticou isso bastante. Ponto 8. Também está no x40. Só que agora o z é quanto? Eu estava no 17
que era menos 20, e tô andando agora, ó, pra cá, menos 10, ó. Então, Z menos 30. Esse aqui é meu ponto 8. N 210. E assim sucessivamente, né? Vou somando de 10 em 10. G1, X. Ponto 8 para o ponto 9. O ponto 9 é o diâmetro de 50. E o Z não mudou. Z menos 30. Esse aqui é o ponto 9. N 220. G1, X. Ponto 10 também está no diâmetro de 50. Mas o Z agora é o Z final, né? Z menos 38. Conforme está indicado no desenho. Esse aqui é o ponto 10. Ponto 11 e o ponto 12. Do ponto 11 para o ponto 12, eu vou utilizar para fazer o cancelamento da compensação de raio que eu tinha feito aqui em G42. Então aqui vai ser G40, tá? Então vamos lá. O ponto 11, N 230, G1, X. Eu vou colocar 54, que é aquele valor de diâmetro que a gente geralmente vem utilizando. O Z se mantém, menos 38. Esse aqui é meu ponto 11. Aí agora eu vou cancelar. Vou utilizar o G40. N240, G40. Por quê? Porque você está cancelando, Felipe. Porque é interessante, por uma questão de organização, você sempre ativar essa compensação e desativar quando a gente está num ciclo de desbaste. A gente sempre tem que lembrar de cancelar, por quê? Porque essa é uma função que a gente chama de função modal. Ela fica na memória da máquina. Então, se eu iniciasse outro programa ou fizesse outra operação, esse G42 estaria ativado se eu não tivesse cancelado. E às vezes esse G42 ele não se aplica para uma determinada peça. E aí isso aí comprometeria a fabricação. Então, por uma questão de organização, né, minha, eu sempre gosto de fazer esse cancelamento, já que eu tinha feito, né, a ativação dessa compensação anteriormente. Então, ó, entre os pontos 11 e 12 eu vou realizar o cancelamento. Aí N250 agora. Aí eu continuo. G1, mantenho o X54 e o Z. Eu preciso, segundo as normas de cancelamento de raio da ponta da ferramenta, fazer com que esse cancelamento ele seja em aproximadamente 2 vezes o raio da ponta da ferramenta. 2 vezes o raio da ponta da ferramenta vale 2,4. Mas aí eu sempre gosto de utilizar mais, né? Geralmente em torno de uns 5 milímetros. Só por uma questão de minha mesmo, de ficar mais fácil para mim, para eu não ter que ficar toda hora calculando qual é o... Sabendo, primeiro saber qual é o raio da ponta da ferramenta, para depois multiplicar por 2. Então eu sempre cancelo em torno de 5 milímetros. Então se eu estou em Z-38, eu vou para Z-33, por exemplo. Então tá cancelado aí, sem problema nenhum. Aqui seria... Opa, ponto 12. Beleza. Então, ó, terminou aqui. Só que agora, o que é que eu vou pedir para a máquina? Eu vou pedir para ela, ó, ir para uma posição segura. Eu vou pedir para ela ir rapidamente para uma posição segura. E essa posição é X150, Z250, que é o que eu tinha falado lá para vocês. E vou informar para a máquina também M5. O que essa linha quer dizer? E quando ela terminar de fazer o ciclo, só quando ela terminar, ela vá rapidamente para a posição X150, Z250 e M5. O que é que significa M5? O M5 significa a parada do eixo árvore. Então, como eu terminei, eu quero que a ferramenta se distancie e pare o eixo árvore por uma questão de segurança. Então, foi isso que eu informei para a máquina. Então, agora a ferramenta ela vai lá para aquela posição, né? A gente estava chamando de posição de troca, bem distante da peça para não ocorrer nenhum acidente, porque eu não quero agora. A ferramenta já terminou, eu não quero que ela fique perto da peça. Beleza, G0, X150, Z250, M5. Aí, ó, vamos lá. Lembra que eu tinha dito que a gente precisava informar o valor de P e Q?
Agora, quando eu terminei o perfil, eu vou especificar esses valores. P é o valor que começa o perfil. Geralmente é a linha após a definição do G71. Então, esse meu P aqui, vou deixar ele em preto também para indicar que a gente fez isso depois. Esse P aqui vai ser 110. O ciclo de desbaste, eu quero que ele passe por esse ponto 0 e termine aqui no ponto 12. Então, se ele vai terminar no ponto 12, qual é que vai ser o Q, que é o final? É relativo a N250. Então, ele começa aqui na linha 110 e termina aqui em 250. Então, esse valor de P aqui, ó, 250. Felipe, por que não 260? Porque é o seguinte, se eu colocasse 260, cada passe que ele desse de 0,5 milímetros, a ferramenta ia lá na posição de 150, Z250, depois retornaria para dar o próximo passe. Isso não faz sentido. Eu quero só que ela venha, faça um corte na profundidade 0,5 e retome aqui para a posição inicial. Ó. Essa posição aqui, que eu coloco antes do G71, ela é meu ponto de início e fim do ciclo. Esse ponto aqui eu não tinha comentado, mas ele é um ponto de extrema importância. Por quê? Que é onde o ciclo inicia e termina. Qual ciclo? O G71. Então eu preciso definir muito bem esse ponto para a ferramenta sempre ir lá, cortar, voltar nele. Sempre ir lá, cortar, voltar nele. Então ele começa aqui no 110 e termina no 250. Beleza. Agora o que é que eu vou fazer? Eu vou chamar de novo a ferramenta. N270. Aí eu vou informar T0505. Felipe, você está chamando a mesma ferramenta? Sim, e depois eu vou comentar o porquê disso. E aí eu vou determinar os seguintes parâmetros. N280, G96, S eu vou colocar agora 150 e mantenho o M4. Felipe está repetindo por quê? Porque eu preciso definir novamente as mesmas características, né? Já que a peça e a ferramenta são as mesmas. Mas eu coloquei aqui em 150 por quê? Porque agora a gente vai fazer um ciclo de acabamento. Então eu estou aumentando um pouquinho a velocidade de corte, né? Consequentemente a peça vai girar mais rapidamente e eu vou diminuir o avanço. Geralmente é o que a gente faz quando eu quero realizar um acabamento superficial na peça, né? Eu quero que o acabamento superficial ele fique melhor. Então a gente aumenta a rotação e diminui o avanço, e é isso que eu fiz aqui, né? Eu aumentei a rotação, já já eu vou mostrar como é que eu vou diminuir o avanço. Eu vou baixar aqui um pouquinho a tela. Então vamos lá. Próximo passo, eu vou colocar N290, aí meu G92, e agora eu vou colocar um limite de rotação de 3000. Eu aumentei um pouquinho mais, por quê? Porque se eu precisar de mais rotação, né? Já que eu aumentei a velocidade de corte, o torno ele vai utilizar mais rotação para produzir um acabamento superficial maior. Esses valores de 2.500 e de 3.000 a gente vai comentar eles mais para frente. Por enquanto vamos deixar eles dessa forma. Eu só quero que vocês entendam que agora a gente está num ciclo de vai começar o ciclo de acabamento. Estou aumentando a rotação e vou diminuir o avanço para o acabamento superficial da peça ficar melhor. Então, ó, N300. E agora eu vou também fazer o posicionamento em G0. Vou colocar aquela mesma posição de N80. G0, X54, Z5. G0, X54, Z5. Esse ponto aqui vai ser ponto de início e fim do ciclo agora de acabamento. Aí agora o que é que eu vou escrever? N310, G70. Eita, o que é G70, Felipe? G70 significa agora que eu vou fazer um ciclo de acabamento. G71, ciclo de desbaste. G70, ciclo de acabamento. Felipe, vou ter que repetir tudo isso aqui de novo? Não. Eu simplesmente vou informar o seguinte, ó. O valor de P, que a gente sabe que é 110. O valor de Q, que a gente também já sabe que é 250. E agora eu vou especificar o valor de
avanço. Aí eu vou colocar 0,15, só para ficar menor um pouquinho de 0,20 para produzir um acabamento superficial melhor, né? A rotação ela já vai aumentar e eu diminuir um pouquinho o avanço para produzir um acabamento superficial melhor. Felipe, mas esses valores eu tenho dúvida, né? Porque você está utilizando 0,15, eu poderia utilizar 0,10? Não se preocupem com isso agora, a gente vai deixar isso aí para depois, certo? Eu quero que você... Esse é o primeiro exercício da gente que a gente está fazendo a programação, né? Do início ao fim. Eu quero que vocês entendam o todo para depois a gente ir para os pormenores, né? Essa era a ideia que eu tinha comentado com vocês. Então, ó, eu só preciso de uma linha para realizar o ciclo de acabamento, que é justamente essa linha N310 aqui que eu acabei de escrever. A próxima, ó, o que é que eu vou fazer? N320, G0, mandar a ferramenta lá para a posição de troca. X150, Z250, M5. E aí, ó, N330, M30. O que é que aconteceu aqui agora? Vou explicar. Primeiro eu fiz o desbaste, beleza, a gente já entendeu isso aqui. Depois chamei a mesma ferramenta. Eu poderia ter outra ferramenta para realizar esse acabamento, tá? Nesse caso aqui, eu utilizei a mesma. Então, eu aumentei aqui a rotação um pouquinho, né? Porque eu aumentei a velocidade de corte para 150, porque a minha ferramenta ela permite, tá nessa faixa. E aí, eu chamei a ferramenta para a posição de início e fim de ciclo. O G70 é para realizar justamente esse acabamento. Aí o que é que vai acontecer? Simplesmente a ferramenta vem e dá um passe só, retirando todo esse sobremetal aqui de 0,25 em X e 0,25 em Z que eu tinha deixado. Então ela vem, faz o corte aqui, né? Limpa, digamos assim, né? Geralmente o pessoal gosta de dizer isso. Limpa aqui a peça e vai lá para a posição de troca. É só isso que ela faz. Só retomar o vídeo anterior, né, da simulação que vocês vão ver isso. E M30 é para dizer que eu finalizei a minha programação, o torno vai parar, tudo vai parar de funcionar, né? E aí eu já posso fazer, abrir a porta do torno que vai estar lá tudo paradinho porque a programação finalizou. Tem gente que faz o ciclo de desbaste e depois já coloca o ciclo de acabamento sem chamar a ferramenta. Isso é possível, Felipe? É possível. Na minha experiência, eu gosto de fazer isso, por quê? Porque eu coloco assim, ó, lá no código e eu consigo enxergar na máquina. Quando eu coloco entre parênteses, é que eu quero fazer um comentário, né? Mas o código ele não lê isso, né? Mas aparece lá na tela do CNC. Eu posso colocar aqui, ó, desbaste, para indicar que agora, para a utilização dessa ferramenta, eu vou fazer desbaste. E aqui, eu gosto de colocar assim, ó, acabamento. Olhem só como fica mais organizado. Se eu quiser, lá na tela no monitor do CNC, se eu quiser fazer alguma mudança, né? Se eu quiser apagar uma linha, se eu quiser adicionar mais linha, eu olho aqui, bato o olho e já sei que isso aqui, até esse ponto aqui, é ciclo de desbaste. Por quê? Porque depois vem o ciclo de acabamento. Quando eu não separo isso, imagine um monitor pequeno, cheio dessas linhas de código. Fica muito difícil para o operador distinguir onde é que está sendo feito o desbaste, onde é que está sendo feito o acabamento. Então eu gosto de separar assim, porque fica muito mais organizado. Minha experiência já mostrou isso, né? Quando eu precisei editar algum código, quando estava tudo organizadozinho assim, facilitou muito a minha vida. Então, pessoal, esse aqui seria o código dessa primeira peça, uma peçazinha bem simples aí. Lembrando que tem muita coisa aí que eu deixei para depois, mas à medida que a gente for fazendo os exercícios, isso vai ficando cada vez mais claro. Bom, pessoal, esse era o primeiro vídeo aí, né, de programação que eu queria trazer para vocês terem essa ideia geral. Tem muita coisinha aí que a gente, ao longo dos exercícios, né, com prática, vocês vão ver que isso, no final das contas, é bem simples, tá? Vocês vão entender aí alguns conceitos que a gente deixou aí em stand-by. Mas antes de partir para o próximo exercício, eu quero que você veja esse vídeo aqui, onde eu detalho mais como é que funciona a compensação do raio da ponta da ferramenta.